Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. E nós vamos ler os 2 últimos versículos desse livro. João 21, versículos 24 e 25. João 21, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: Este é o testemunho, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar. Grandioso Deus, nós queremos te adorar, te bendizer, te louvar na beleza da tua santidade, porque tu és o único Deus, o Deus criador, sustentador, o Deus que nos amou antes da fundação do mundo, que nos salvou mediante o sangue do teu Filho e que, Pai, nos converteu através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Peço a Ti, Senhor, que este mesmo Espírito, Teu Espírito, ilumine a cada coração aqui presente e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que o Senhor fale com cada um, que o Senhor me use, Pai, apesar de mim, para ensinar o Teu povo, Senhor Deus. Ó Pai, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vivemos num tempo, é o tempo das chamadas redes sociais. E agora, nesse tempo de quarentena, da tal pandemia, em que muita coisa foi colocada na internet, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, nós compartilhamos muita coisa daquilo que a gente recebe. Então você recebe alguma coisa lá na sua rede social, você gosta, você acha bonito, você acha interessante, você acha importante, e você então compartilha textos, fotos, vídeos, notícias. Você compartilha. Ou às vezes coisas do seu cotidiano. Aquilo que você comeu, o lugar que você foi, uma pessoa que você encontrou. E aí você tira uma foto e compartilha. Só que quando a gente compartilha coisas que a gente recebe de outras pessoas, que você olha, por exemplo, lá no WhatsApp, encaminhado ou compartilhado, a gente corre o risco de compartilhar informações que não são verdadeiras, as tais fake news. Você recebe alguma coisa e aí às vezes você não confere se aquilo é verdade ou não, e aí você compartilha, eu compartilho, a gente corre esse risco. Só que, meus irmãos, a palavra de Deus, ela também foi compartilhada. Diferentemente de informações falsas, erradas, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, ela é a verdade. E como é que as gerações passadas compartilhavam a palavra de Deus? Eles transmitiam oralmente. Lá nos tempos antigos, antes de se começar a escrever a Bíblia, nós temos estudado o livro de Gênesis, também, a gente vê que aquilo passava de pai para filho. Eles instruíam os seus filhos, passavam a palavra de Deus via oral, Eles contavam as histórias de Deus, contavam a respeito dos atributos de Deus, verbalmente, oralmente. Mas Deus desejou que a sua palavra fosse compartilhada de forma escrita.
ela fosse registrada, para que fosse transmitida, compartilhada fielmente às gerações futuras em todo o mundo. Então, qual foi o plano de Deus? É que a sua palavra fosse sim compartilhada, mas para isso ela fosse escrita. Sendo escrita e sendo traduzida para todas as línguas que existem no mundo, ela pudesse chegar de forma fiel, sem erros, ao mundo inteiro, a todas as nações. E, meus irmãos, um dos homens responsáveis por fazer esse trabalho, de escrita da palavra de Deus, de registro, melhor dizendo, da palavra de Deus, foi o apóstolo João. E nós passamos 1 ano e meio estudando o seu evangelho, o livro de João, o evangelho de João. Hoje, então, está terminando o nosso estudo, a nossa exposição de João. 1 ano e meio. Então você pode dizer que você leu todo o livro de João, todo o evangelho de João, porque em 1 ano e meio nós estudamos. E nós aprendemos muitas coisas com o apóstolo João. E esses 2 cânticos que nós cantamos foram sermões que você deve ter ouvido. Vou pedir para a Luísa colocar o primeiro cântico aqui, para você se lembrar de uma coisa. O primeiro cântico que nós cantamos, ele está lá em João 11. Abra sua Bíblia em João 11. Vai do início. Não. Vá. Aqui. Volta. Mas o próximo. Aí. Olha João 11. João 11 não, desculpa, João 9. João capítulo 9, versículo 25. Olha o que diz, João 9, 25. Ele quem? O cego de nascença que Jesus tinha curado. Ele retrucou, se é pecador, porque os fariseus estavam acusando Jesus de pecador. Aí ele disse o seguinte, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Lembra que a gente falou sobre isso alguns meses atrás? Jesus abriu os olhos do cego, mas não só os olhos de carne, mas os olhos da alma. Ele viu Jesus com a sua alma, ele creu em Jesus. Olha lá o versículo 36, ele respondeu e disse, quem é Senhor para que eu nele creia? 37, Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Já o tens visto. Ele viu Jesus não só com os olhos da carne, mas com os olhos do coração, os olhos da alma. Ele creu no Senhor Jesus. Fui cego, volta, aqui, volta. Fui cego e agora posso ver. Perdido e me encontrou. Jesus encontrou ele, restaurou os olhos físicos, mas também restaurou a sua alma. Está aqui em João. João registrou isso. Agora o próximo cântico, olha João capítulo 3 agora, volta um pouco. Aí, que seja bem mais de ti e menos de mim. Que cresças e eu diminua, sempre mais de ti e menos de mim. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe quem falou isso aqui? Foi João Batista. Não foi o apóstolo João, foi outro João. João Batista. Ele fala, menos de mim e mais dele. Ele cresça e eu diminua. A gente aprendeu isso lá no ano passado, lembra? Então você vê, lembra aquilo que eu falei no início do culto, da importância da música? Você não lembrava talvez desses sermões, mas das músicas você vai se lembrar. Então eu vou pedir para a Luísa que pode desligar já. Então João ele escreveu isso, João ele registrou isso, ele foi
testemunha. Ele diz aqui no 24, né, João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas. Esse é o discípulo. Você vai se lembrar no domingo passado que Jesus, ele restaurou a Pedro. Pedro, ele tinha negado Jesus, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, e eles estavam no mar da Galileia, tentaram pescar, não pescaram nada. Jesus mandou eles jogarem a rede, eles jogaram, pescaram 153 grandes peixes. Eles comeram aqueles peixes, pão, e Jesus então restaura Pedro ao ministério. E Pedro então pergunta, e Jesus, aliás, fala para Pedro a forma como ele ia morrer. Ele morreria crucificado. E Pedro então, curioso, pergunta: e João, como é que ele vai morrer? Jesus falou assim: o que te importa? Não é da sua conta, Pedro, como é que João vai morrer. E aí João, ele conclui e fala assim: esse discípulo, o discípulo que Jesus amava, que dá testemunho a respeito destas coisas, dessas coisas que a gente viu. Jesus curou um cego de nascença, deu vista, não somente física, aos olhos do cego, mas deu vista espiritual. Ele era um cego das coisas espirituais, ele vivia nas trevas, ele recebeu luz. João registrou que João Batista, um dos maiores servos do Senhor, falou assim: eu não sou ninguém, que Jesus cresça e eu diminua. Ele registrou isso. Ele fala, e que as escreveu. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o testemunho de João, ele foi escrito. Ele não somente falou, ele não somente contou para as pessoas, mas ele registrou. Por que ele fez isso? Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, é um texto muito conhecido nosso, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, ele chama a Bíblia de Escritura, escrito. O testemunho de João, ele foi escrito. Para quê? Para que a Escritura fosse útil para que nos ensinasse a viver. Repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que nós, homens e mulheres de Deus, fôssemos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, você quer saber como você tem que viver? Você quer saber como você tem que se comportar na sua família? Como você deve ser, como que um marido deve ser, como uma esposa deve ser, como um pai, uma mãe, um filho, como que você deve trabalhar, como você deve cuidar do seu dinheiro, como que você deve cuidar da natureza, como que você deve fazer, o que você deve fazer na igreja, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o seu próximo, toda ela te mostra a sua vida. E aí, diz aqui que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então João, ele foi inspirado também. Inspirado por Deus. Cerca de 40 homens foram inspirados pelo Espírito Santo a registrarem, a escreverem a palavra de Deus. Não é palavra de homens, meus irmãos. É palavra do próprio Deus. Inspirar, na verdade, meus irmãos, ali em Timóteo, a melhor tradução não seria inspirar. O que é inspirar? Inspirar é você fazer isso. É você puxar o ar para dentro. Mas, na verdade, não é inspiração, e sim expiração. É você jogar o ar para fora. Por que isso? Tanto é que, em algumas versões da Bíblia, em inglês, não está inspirada por Deus, e sim expirada. Por que isso? Porque Deus soprou. O Espírito Santo soprou a esses homens. Ele colocou para fora a sua palavra. E esses homens entenderam e registraram. Então, meus irmãos, João foi um desses. Ele escreveu. E você
deve ter percebido nesse 1 ano e meio que o Evangelho de João, ao mesmo tempo que ele é muito simples, né? Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa começa na fé, a gente até recomenda que a primeira coisa da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia que se leia, seja João, porque ali apresenta Jesus de forma muito simples, mas ao mesmo tempo João, ele é muito profundo, e João, ele escreve coisas que a maioria delas não estão nos outros evangelhos. Então esses dois casos aqui, tanto de João 3, né, que nós vimos, como de João 9, só estão aqui em João, não estão nos outros evangelhos, não estão em nenhum outro lugar na Bíblia. Por causa disso, meus irmãos, porque João nos ensina que ele foi uma testemunha, sim, uma testemunha que escreveu, mas veja, a Bíblia já terminou de ser escrita. O cânon bíblico, o que é cânon? Cânon é isso aqui, é a medida, a fechadura. Da onde vem essa palavra cânon? Você já deve ter ouvido falar. Vem de cana. Mas para que se servia a cana nos tempos antigos? Não cana de açúcar, mas cana era uma espécie de bambu, uma forma de bambu. Era usada como régua, como medida. Então o cânon, a medida, tudo aquilo que a gente precisa está fechado. Então foi tudo escrito. Aliás, João foi o último a escrever, o último escritor bíblico. Ele escreveu João, o seu evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu as suas 3 cartas também. Então, meus irmãos, nós conhecemos a palavra. Por quê? Porque ela foi registrada, ela foi traduzida para o português, você aprende a palavra. Então, por causa disso, você e eu, nós devemos, como João fez, nós devemos também testemunhar, nós devemos compartilhar a palavra. Isso diariamente. Por quê? A palavra de Deus, meus irmãos, o testemunho do Senhor, ele é a razão da nossa alegria. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é aquele que medita na lei dia e noite. Se você lê a sua Bíblia dia e noite, você vai ser uma pessoa feliz. E se você conhece e aquilo te dá alegria, você vai contar para as outras pessoas. Não é assim nas redes sociais? Você vê uma coisa que te causa alegria, que você gosta, você compartilha, você espalha, você manda. Agora, aquilo que nos traz mais alegria de tudo é a palavra de Deus, é o testemunho. João, ele foi marcado pela presença de Jesus na sua vida, pela transformação que Jesus operou na sua vida. Então ele compartilhou, ele testemunhou. Claro que o testemunho de João foi diferente do nosso, porque ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas nós pegamos o testemunho inspirado, ou expirado, se você preferir, de João e de todos os outros autores bíblicos, e nós compartilhamos também, né? Nós mandamos em rede social um texto bíblico, ou melhor ainda, você fala com alguém, você conversa com alguém a respeito da palavra de Deus, não somente compartilhando versículos, mas explicando, falando aqui a obra de Jesus nas nossas vidas. O testemunho do Senhor, a palavra de Deus, nós vimos lá no Salmo 19, que a gente leu no início do culto, né? Salmo 19, olha lá, se você tiver com a sua Bíblia aí, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, a palavra de Deus, ela é o quê? Perfeita e restaura a alma. Às vezes, meus irmãos, nós estamos com a alma batida. Sabe o que é a alma batida? Tristeza. E sabe o que causa tristeza? Sabe o que a tristeza provoca? Depressão. Você já teve depressão? Ou quase isso? Sabe o que cura a depressão? A lei do Senhor. Não é remédio, é a lei do Senhor. Sabe o que cura uma tristeza profunda? Uma alma em frangalhos, em pedaços? A lei do Senhor restaura a alma. Não sou eu que estou dizendo isso. É o próprio Deus. Mas não foi o pastor que disse. Deus.
A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela não tem efeitos colaterais. Tratamentos humanos têm efeitos colaterais. Tratamentos humanos não funcionam igual em todo mundo. Psicologia não vai funcionar em todo mundo. Medicamentos não vai funcionar da mesma forma em todo mundo. Porque são imperfeitos. Agora, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Por isso que às vezes você está numa tristeza profunda, no fundo do poço. Você pega a sua Bíblia, você começa a ler, você começa a orar. E você sente um refrigério. Você sente que a sua alma está voltando. Você sente que a sua alegria está voltando. Você sente que você está se levantando, saindo das profundezas da tristeza. Ela restaura a sua alma. Quem melhor do que o próprio Deus para restaurar a nossa alma? E como é que Ele faz isso? Através da palavra dEle, a voz dEle. Quem melhor que o próprio Deus? A lei do Senhor, versículo 7, o testemunho do Senhor, ele é fiel, ele não falha. Ele é fiel, ele nunca vai falhar. Deus é fiel à sua palavra e tudo que Ele prometeu na sua palavra Ele vai cumprir. Veja, Ele não é fiel a nós como se Ele devesse alguma coisa a nós, mas a fidelidade de Deus, a fidelidade da palavra, do testemunho de Deus é a Ele mesmo, porque aquilo que Ele promete Ele cumpre. Nós às vezes somos infiéis. Quantas coisas você e eu prometemos a Deus e não cumprimos? Prometeu orar mais, prometeu ler mais a Bíblia, prometeu ser fiel na contribuição, prometeu ser mais assíduo nos cultos. E quantas a gente não cumpriu? Prometeu ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor. Quantas vezes a gente não cumpriu? Deus cumpre. Ele é fiel, a sua palavra é fiel. E o que? Dá sabedoria aos simples. Quantas vezes você e eu já fizemos coisas que a gente se arrependeu? Puxa, por que eu não fiz diferente? Puxa, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. A Bíblia nos dá sabedoria. O Evangelho de João, que a gente está terminando hoje, nos deu sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos, ou seja, se você seguir o testemunho de Deus, a palavra, você não erra, é reto, é correto. Alegram o coração. Lembra do restaurar a alma? Você pode estar numa tristeza profunda, mas se você começa a ler a Bíblia, se você começa a orar e fala, e você clama, Espírito Santo, me dá entendimento. Porque quando você lê a Bíblia, você tem que orar junto. Como é que a gente entende a Bíblia? O Espírito Santo que nos dá o entendimento, que nos ilumina. Quando você faz isso, o seu coração ele fica alegre. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Vejam, meus irmãos, num mundo de tantas coisas impuras. Eu estava falando com um irmão essa semana que eu estava num lugar, num comércio, e estava lá uma televisão ligada e tocando música. Tocando música sertaneja. Até aí, tudo bem. O problema eram as letras. Só se falava de sexo. Até crianças cantando. Só se falava de relações sexuais ilícitas. Sai com um, beija outro, anda com outro. E é isso que todo mundo ouve. Os carros passam aí com música alta, com volume no talo. Nas casas as pessoas ouvem. Presta atenção no que eles ouvem. Aliás, não ouça. Só porcaria. Coisas impuras. Agora, quando você lê a palavra de Deus e você escuta a palavra de Deus, canta a palavra de Deus, como a gente cantou agora há pouco,
você canta coisas puras, porque a palavra é pura, os testemunhos são puros. E ilumina os olhos. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você enxerga melhor o mundo. Existe uma palavra chamada cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão do cosmos, é a visão do mundo. Aí você entende que esse mundo é um lugar caído, é um lugar de pecado, é um lugar em que as pessoas estão perdidas nos seus pecados e que elas precisam desesperadamente de Jesus Cristo. Você conhece isso pela palavra de Deus. Por isso que quando você conhece isso, você começa a testemunhar, a falar para as pessoas o seguinte: gente, a vida nesse mundo não é para você ganhar dinheiro, não é para você ter coisas, não é para você ter prazeres. Mas a vida nesse mundo é para você conhecer a Deus e obedecê-lo e servi-lo e se alegrar na palavra dele e contar, compartilhar, testemunhar para outras pessoas quem ele é. João poderia ter sido um homem muito rico. Muito rico talvez não, mas muito bem sucedido financeiramente. Você lembra o que João fazia, né? João, ele era um pescador. Ele tinha uma empresa de pesca, ele tinha barcos, eram 4, né? João e seu irmão Tiago, Pedro e seu irmão André. Eles tinham barcos, eles tinham uma empresa, eles eram empresários da pesca. Eles podiam ser bem-sucedidos. Deixaram tudo, seguiram a Jesus. Isso é o mais importante. E ele conta isso, ele testemunha, ele compartilha. Então, meus irmãos, que você e eu possamos fazer a mesma coisa, possamos testemunhar também aquilo que foi escrito, o testemunho escrito. Conheça a Bíblia, aquilo que foi escrito. Segundo, o testemunho de João, o testemunho do apóstolo, do discípulo João, ele é verdadeiro. Olha lá, João 21, 24. Sabemos que o seu testemunho, ele é verdadeiro. João, meus irmãos, ele registra que tudo aquilo que ele viu e que ele escreveu é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. E sobre o que ele escreveu? O que diz João 14,6? O que Jesus disse lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a verdade. Então o que João escreveu, o que João registrou, o que ele compartilhou, o testemunho dele foi a verdade. O próprio Jesus. E você se lembra como é que João começou o Evangelho? Volta lá para o início, em março do ano passado, quando a gente começou a estudar esse Evangelho. O que João diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Lá na língua grega, a língua original do Novo Testamento, é a palavra logos. O que significa logos em grego? Palavra. Tanto é que algumas versões da Bíblia estão lá, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jesus é a palavra encarnada. Por isso que no novo céu e nova terra não vai ter Bíblia de papel e nem aplicativo de Bíblia. Não vai ter Bíblia. Sabia que no céu não vai ter Bíblia? Sabe por que não vai ter mais? Porque tudo que está aqui vai ter se cumprido. Pastor, então não vai ter palavra de Deus no céu? Vai ter a palavra na sua frente, encarnada, Jesus. Ele é a palavra. E você se lembra de João 17:17, quando ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, quantas mentiras são contadas nesse mundo? Quantas mentiras você vê na televisão? Quantas mentiras você recebe lá no seu WhatsApp, nas suas redes sociais? Quantas mentiras as pessoas falam? No mundo de mentiras. E você se lembra quem é o pai da mentira, né? Você se lembra quem é aquele que é mentiroso desde o início, né? Aquele que falou para Eva: se você comer do fruto, você não vai morrer. É certo que você não vai morrer. No mundo de mentiras, que é um mundo diabólico, satânico, você tem a verdade,
a palavra da verdade. E por ser verdadeiro, meus irmãos, o testemunho, a palavra de Deus, ela é eterna. Olha lá no Salmo 19 de novo, que é aquele salmo que a gente leu no início do nosso culto. Ele disse no versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, igualmente justos. Então, é tudo verdade. Você não precisa duvidar. E, meus irmãos, algumas pessoas não creem que a Bíblia é verdadeira. Tem gente que vai falar para você o seguinte: não, mas isso aqui é palavra de homens. Mas você acredita na Bíblia? Isso é um livro antigo. Você fala, palavra de Deus, inerrante, perfeito, verdadeiro? Não acredito não. Mas não são somente os ateus que não acreditam na Bíblia. Tem muito cristão influenciado pela teologia liberal que não acredita que a Bíblia seja inspirada. Tem gente dentro da igreja que pensa que aquilo que a gente está estudando no livro de Gênesis é fábula, é lenda, não é verdade. Tem gente que não acredita que Jesus ressuscitou. E gente dentro da igreja, tá? Não é ímpio, não é ateu. Tem cristão que não acredita que Jesus ressuscitou. Que os discípulos inventaram essa história. Mas João fala, é verdadeiro. Tudo que eu contei é verdade. E se você crê que a Bíblia é verdade, você conta às pessoas a verdade. Mas, por outro lado, meus irmãos, muita gente não gosta de ouvir a verdade. Existe um ditado que diz, a verdade dói. E eu acredito que seja verdadeiro esse ditado. Por quê? Porque a verdade ela vai mostrar quem nós realmente somos. A verdade é o espelho, é a balança. Se você estiver acima do peso, você não quer se pesar. Tem balança, por exemplo, que eu falo até para minha esposa. Eu falo assim, eu não gosto dessa balança. Sou amigo dela, não. Agora, quando a balança marca um peso, minha amiga. Porque é verdadeiro. E mesmo balanças podem errar, viu? Acho que a maioria das balanças erram, para mais. Acho que a maioria erra. Está desregulado aquele negócio lá. Mas uma balança regulada, aferida, ela mostra a verdade, o peso. E a gente não gosta, principalmente quando a gente está fora de forma, a gente não gosta de balança, porque ela mostra a verdade. Quando a gente envelhece, a gente não gosta do espelho, porque mostra que o nosso corpo está ficando velho. A verdade, ela machuca. Mas pior do que o espelho ou uma balança é ouvir a verdade a respeito da sua alma. Que a sua alma está perdida. E isso as pessoas não querem ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está lá em 2 Timóteo 4, 2-4. As pessoas não querem ouvir a palavra. Sabe o que é coceira nos ouvidos? Não é coceira de coçar, mas é carinho. Como assim carinho no ouvido, pastor? É você ouvir coisas agradáveis, coisas que não machucam o seu ouvido, coisas que não ferem o seu ouvido, coisas que te fazem bem. Coisas que te fazem bem. As pessoas querem ouvir o seguinte: olha, Jesus te ama. Olha, não se preocupe, vai dar tudo certo. Sem falar de arrependimento, sem falar de pecado, sem falar de justiça. Jesus ama sim, é verdade, Ele ama. Mas veja, Ele não ama você por quem você é. Não,
Ele nos ama por aquilo que Ele fez na cruz. É diferente. O que Ele fez na cruz? Ele morreu por pecadores. Então, é apresentado hoje em dia em muitas igrejas um evangelho falso, não verdadeiro. O evangelho que fala muito do homem e menos de Deus. É o contrário que João Batista falou. Em muitas igrejas convém que eu cresça e que Deus diminua, que Deus é meu servo, Deus é um Papai Noel, Deus é aquele que me dá bênçãos, Deus é aquele, Senhor, me dá bênçãos, me dá prosperidade, me dá carro, me dá namorado, me dá marido, me dá uma casa boa, me dá dinheiro, me dá cura. Deus é um Papai Noel, alguém que te dá presentes. É o servo. E o homem é o Senhor. É um evangelho invertido, é um evangelho mentiroso. Pelo contrário, meus irmãos, o testemunho, ele é verdadeiro. Por isso que às vezes você vai falar de Cristo Jesus para algumas pessoas e elas não vão querer ouvir. Às vezes você vai falar de Cristo Jesus para algumas pessoas, elas vão se ofender. Às vezes você vai falar de Cristo Jesus para algumas pessoas e elas vão virar a cara para você. Porque elas não querem ouvir que são pecadoras e que precisam se arrepender e que precisam alinhar a vida delas à palavra de Deus. Mas é a verdade. E veja, você e eu não pregamos isso para ofender pessoas, mas porque a gente ama as pessoas. Porque a gente quer que elas voltem para Cristo e tenham vida eterna. Nós devemos pregar a verdade. Porque os apóstolos pregaram a verdade, meus irmãos. Eles sofreram. Lembra que a gente falou domingo passado de Pedro? Porque ele pregou a verdade, ele foi crucificado. Porque o irmão de João, Tiago, pregou a verdade, ele foi morto com a espada. Porque João pregou a verdade, ele foi exilado na ilha de Pátimos. E tantos outros foram queimados vivos. Lembra lá de Hebreus? Hebreus 11? Queimados vivos, cerrados ao meio, enforcados, decapitados. Até hoje, meus irmãos, existem crentes ao redor do mundo que são perseguidos porque pregam a verdade. Mas você e eu, nós não devemos deixar de falar a verdade, pregar a verdade. E terceiro e último lugar, o testemunho de João, ele não abrangeu todas as obras de Jesus. Olha o versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus, ele fez muitas obras, muitos milagres. E João, você se lembra? João, ele chama os milagres de Jesus de sinais. Por quê? Porque os milagres de Jesus eram sinais que apontavam que Jesus era o Messias esperado. Ele era aquele que eles estavam esperando. E é interessante, meus irmãos, que um outro evangelho, o evangelho de Marcos, ele mostra Jesus fazendo muitos milagres. Jesus em movimento, curando pessoas, expulsando demônios, ensinando, um atrás do outro. Mesmo assim, Marcos não contou tudo. Se você, por exemplo, for lá em Marcos capítulo 1, versículo 32 e 34, Marcos 1, 32 e 34, diz assim, 32 a 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Veja, Marcos aqui, ele não fala, olha, Jesus curou o João, Jesus curou a Maria, Jesus curou o Antônio, Jesus expulsou o demônio do Joaquim, Jesus, ele ensinou o Luiz. Não, ele não vai detalhando. Ele não abrange tudo. Mas ele pega algumas coisas que Jesus fez. Por quê? Olha só, meus irmãos, João ele fala, voltando para João 21, 25, não caberiam em livros no mundo inteiro tudo que Jesus fez. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele não fez apenas milagres.
Lá em João 1,3, lá no início, o que João diz? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não fez apenas milagres. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo disse isso em Colossenses 1,16. Ele é o Criador. Agora pensa comigo, quantas coisas existem? Pensa no minúsculo vírus, bactéria, célula. Você deve estar acostumada, né, em olhar para microscópico. Coisas que você não enxerga. Você olha assim, você não vê nada, mas se você pegar um microscópio e olhar para a sua mão, você vai ver tanta coisa. Jesus criou isso. Agora pensa na Lua, no Sol, nos planetas gigantescos. Pensa nos maiores animais. Jesus criou tudo isso. Olha para a natureza, a quantidade de tonalidade de verde que tem. Olha as flores, a variedade de cores que existe. Jesus criou tudo isso. Olha para cachorro, olha a variedade de raças. Ele criou tudo isso. Então, não caberia em todos os livros do mundo tudo o que ele fez. E não somente ele fez como criador, mas também como sustentador. O que Jesus faz hoje? Vamos lá. Jesus, ele voltou para o céu. Jesus, ele nos pastoreia. Ele cuida de nós. Ele é o bom pastor. Ele cuida de nós. Jesus, ele nos protege. Ele nos acompanha. Lembra o que ele disse? Eis que estou convosco sempre. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Ele nunca vai te abandonar. Jesus também, ele intercede por nós. Por isso que quando a gente ora, a gente termina a nossa oração em nome de Jesus. Ele intercede por nós, ele ora por nós. Então, de fato, meus irmãos, se a gente fosse relatar tudo o que ele fez e que ele continua fazendo, não caberiam em todos os livros do mundo. Encerrando, se você já sabe tudo isso, se você conhece a palavra de Deus, o testemunho do Senhor, assim como João, fale a outras pessoas, conte para as outras pessoas, compartilhe, fale do amor de Deus, da graça do Senhor, fale daquilo que você tem aprendido na leitura, no estudo da palavra. Conte às pessoas a respeito do Evangelho, para que assim, da mesma forma como você um dia ouviu, porque alguém te contou, alguém te ensinou, e você creu, você entregou a sua vida, mais pessoas também possam crer e entregarem as suas vidas ao Senhor.